dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha. Bem-vindo, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Magno Vieiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Recebe a cura, recebe a unção. Deus de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Bom dia, bom dia, bom dia, Suzana Rosene. Me aguarda que eu tô chegando, hein? Me aguarde. Bom dia, bom dia. Bom dia, bem-vindo, Jean. Bom dia, bom dia. Felipe fez um hype hoje, ó. Verdaço. Aqui em casa agora só usa hype de limão, para economizar o de amora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dani. Bem-vinda à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Se prepare, papel e caneta na mão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, Dália, diretamente de Cáceres, no Mato Grosso. Bom dia, bom dia, bom dia, Vanô. Bom dia, Fatinha. Bom dia, meu povo, vamos chegando, live de segunda-feira, começando mais uma semana abençoada para mim e para você, que Deus possa te abençoar de forma grandiosa. Bom dia, bom dia, bom dia. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Bom dia, bom dia, bom dia, Rodrigo Fagundes. Seja bem-vindo à nossa live, 7 horas em ponto. A gente atrasou um dia só. Galera, preste atenção na letra dessa música. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. Unção de conquista, unção de multiplicação. 7 horas em ponto. Já pega o seu hype drink aí, que hoje vai ser um dia muito abençoado. Tenho certeza que vai valer a pena de hoje, beleza? E para isso, eu sugiro você começar o seu dia em boas companhias, sabia? E aqui nessa live, eu tenho certeza que aqui já é um lugar que você vai ter boas companhias. Mas tem uma companhia, deixa eu colocar o Rodrigo aqui na live primeiro, enquanto a gente vai começando aqui, vai aquecendo os motores. A companhia que você pode ter, não só pela manhã, durante o dia inteiro, por toda a sua vida, é a companhia de Deus, não tem. Se tem alguém que pode ser seu parceiro, essa companhia é Deus. E o versículo bíblico, bem-vindo, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente começa, hein? Bom dia. E tem um versículo bíblico que está no livro de Isaías. Isaías é bem ali depois, no meio da Bíblia, depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, aí vem Isaías, e tem um capítulo onde ele fala, o capítulo inteiro, na verdade, o tema fala sobre a restauração de Israel, tá? E diz o seguinte, Isaías 49:8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri, no dia da salvação, guardar-te-ei e farei-te mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, lhe repartires as herdades assoladas. O que Deus está falando para Isaías aqui? Que no tempo favorável, então anota aí, no tempo favorável é o tempo de Deus, não é o meu, não é o seu. Ele vai salvar, ele vai guardar, ele vai ajudar a gente, tá? E tem espacinho lá na agenda dele. Quando a gente busca conselho, e às vezes vocês não sabem, mas nós, presidentes da Herbalife, a gente comunica um com o outro para saber o que está dando certo na região, o que você está fazendo, como que foi o seu STS, o que eu posso melhorar aqui, que dica que você tem, quem é do seu grupo que está em alta produção que eu posso convidar aqui para a live. Então, quando a gente busca conselho de alguém, o que a gente espera é receber uma resposta, uma orientação eficaz, verdadeira, né? E nesse texto bíblico aqui, o que Deus fala, né? Que ele tem espaço na agenda dele para ajudar, para cuidar, para restaurar. Independente do que está vivendo hoje, independente do que
está acontecendo com você, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, a gente precisa ter esse papel também. O mesmo papel de Deus de ajudar, de guardar e de cuidar, eu e você precisamos ter no dia a dia. E você não tem ideia, tem gente que no momento não precisa de dinheiro, mas precisa de um acolhimento, precisa às vezes de uma ajuda, precisa, quem sabe, de uma oração sua. Isso ensina muito para mim, espero que ensine para você, a importância da gente estar sensível, perceptível ali às necessidades do próximo. E o mais importante, disposto a agir, né? E agir no tempo certo. Da mesma forma que Deus diz que no tempo certo Ele vai agir, né? Ele vai responder às nossas necessidades. O meu convite para você é que você também esteja pronto para agir no momento certo que as pessoas precisam. Eu costumo muito dizer o seguinte, vamos imaginar que você é pai e tem um filho de 18 anos. E aí você fala assim, não, eu não vou ajudar meu filho agora não. E aí quando ele estiver com 30, bem sucedido, formado, carreira sólida, aí você fala assim, agora eu vou ajudar meu filho. Não precisa ajudar, você tem que ajudar na hora que ele precisa. A gente precisa ajudar as pessoas quando elas precisam, nem quando a gente quer. E a Bíblia me ensina muito que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele age ali com precisão. Mas quando? Quando tudo parece, às vezes, estar fora de controle. Às vezes você fala assim, caraca, tá tudo arrebentado, eu não consigo controlar minha saúde, eu não controlo minhas finanças, não controlo meu relacionamento, eu não controlo mais nada. Eu tô ferrado, literalmente. Aí, fica tranquilo que onde tudo parece que você está no fundo do poço, é essa hora que Deus age mais do que nunca. E Deus deseja que eu e você entregamos a nossa vida. Você lembra que eu comecei falando de companhia, boa companhia no início da live? Entregue sua vida na mão dele. A agenda dele está cheia, mas sempre tem um lugarzinho para mim, tem um lugarzinho para você. Você precisa começar essa conexão. A primeira vez que eu ouvi a palavra conexão com Deus foi do Rodrigo e da Valéria. E eu queria que você entendesse, é importante essa conexão. A gente não precisa seguir nenhum protocolo ali para conversar com Deus, né? Não tem que ser de um script para a gente relacionar com Ele. O que a gente precisa é buscar ajuda de coração aberto. Então, muitas vezes a gente acredita, né, que Deus, Ele está distante da gente, mas na verdade é nós que distanciamos dele. Ele está ali no mesmo lugar de sempre, né? O mesmo Deus de ontem, é o de hoje, será o de amanhã. Ele não muda de lugar, ele não muda. Nós que mudamos, nós que distanciamos. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa live que ele está próximo e ele quer uma relação íntima comigo e com você. Por isso, não adie mais essa vontade de ter essa conexão. Tome logo essa decisão, tá? E permita que Deus seja a companhia no seu dia a dia. Ao acordar, fala assim, Senhor, me dê sabedoria para fazer boas escolhas, coloque pessoas certas aqui no meu caminho, que eu possa gerar bons contatos, Senhor, que eu possa literalmente fazer diferença na vida dos outros. Galera, eu sei que nós temos profissionais de diversas áreas aqui, mas a nossa missão para quem trabalha com a Herbalife, ela é muito nobre, mudar a vida das pessoas com os produtos e com a oportunidade de negócio. Então, eu queria fazer um pedido para você, que Deus, independente do que você está vivendo, Ele te ama, acredita nisso, Ele te ama incondicionalmente. E quando a gente descobre essa identidade nossa, né, de filho, de imagem e semelhança, e a gente entende que a gente não está nessa terra aqui por acaso, tá? Eu e você, nós temos um propósito muito maior de fazer diferença na vida dos outros, beleza? Então vamos partir para cima. Espero que eu tenha deixado um recado para vocês. Começa a entender que a melhor companhia que você pode ter aqui não é a esposa, não é o filho, não é o marido, mas é logo ao acordar, iniciar o seu dia, entregue sua vida na mão de Deus. Fala assim, Senhor, seja comigo no dia de hoje. Hoje é a nossa live número 1321. A maioria das lives ficam gravadas lá no YouTube. A gente sempre começa com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para o Rodrigo. E anota aí a frase do dia. A frase do dia ela diz o seguinte: sem foco, nem a sorte te acerta. Vou repetir. Sem foco, nem a sorte te acerta. Hoje nós temos aqui ele, membro da equipe de presidentes da Herbalife, um dos próximos 15K, Rodrigo Fagundes, aniversariante da sexta-feira passada. Está cada dia mais jovem. Bom dia. É a terceira. Bom dia, meu amigo Wellington Artuso. Bom dia a todos. Terceira vez do Rodrigo aqui na live. A última vez que o Rodrigo esteve aqui, galera, já tem quase 3 anos. O tempo passa rápido demais, sabia? Foi no dia 27 de setembro de 2022. 2 anos e meio. Na nossa live de 646. Nós estamos na live de 1321, ou seja, na metade das lives, Rodrigo passou aqui. E eu gostei tanto da vinda do Rodrigo aqui que eu já fechei logo 2 coisas com ele. VIP na live hoje, VIP em Salvador, agora no mês de agosto. Então, quem quer expandir o negócio na Bahia, aproveita que em agosto nós vamos ter aqui em Salvador Rodrigo Fagundes. Rodrigo, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite. Desculpa
por ter errado a data da quinta-feira passada, mas eu não queria cansar o aniversariante, sabia? E seja bem-vindo e fala pra gente aí, para que as pessoas possam se identificar um pouquinho com você. Quando a Herbalife apareceu na vida de Rodrigo, quais eram as maiores satisfações? Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer e por que não falar, uma honra, né? Na realidade, é uma honra ser convidado por Wellington Artuso. Eu vejo, fazer só um parênteses aqui, Wellington. Vai fazer, fica à vontade. Hoje a live é sua. Sabe como é que eu te vejo, Wellington? Eu te vejo como aquele cara, sabe aqueles olheiros que ficam procurando jogador de futebol? Antes do cara ser alguma coisa, o cara olha e fala, aquele cara ali vai dar futuro. Os olheiros, né? Então o Wellington é um olheiro de distribuidor da Herbalife. Ô, Rodrigo, deixa eu só comentar com você. Não, mas tem sentido, sabe por quê? Várias pessoas da Herbalife, inclusive alguns presidentes, e até alguém da corporação um dia me ligou perguntando assim, Wellington, quem é que você me indica? Quem é que está num bom momento, já que você conhece todo mundo? Né? É mais ou menos isso que você falou. Eu já liguei para você me indicar a VIP aqui para Brasília. Foi. Então, assim, o Wellington é o cara que vai captando. Isso é fantástico para a gente da Herbalife. Por quê? Porque a gente tem aqui pessoas que foram selecionadas com os critérios que a gente já sabe, né? Ou o cara tem um bom tempo de Herbalife, tem experiência, ou é uma pessoa nova, mas que está em alta produção. Então, assim, a gente só tem coisa boa. É fantástico, é uma honra estar aqui contigo mais uma vez, Wellington. Obrigado, não. Eu que agradeço. Bom, eu antes da Herbalife era bancário, trabalhei na Caixa Econômica 7 anos, estava fazendo a minha carreira. Foi meu primeiro emprego, a Caixa Econômica, primeiro, único e último, graças a Deus. E eu estava lá, não tinha nada de mentalidade de sucesso, estava naquela. Era o caminho da boiada, né? O caminho da boiada é aquela coisa que você vai seguindo de pai para filho, né? Estude, meu filho, tire boas notas, depois passe na faculdade, continue tirando boas notas, se forme, arrume um bom emprego. E aí você vai ser feliz, vai ter uma vida boa e ser feliz. Só que a parte final dessa história não acontece nunca com ninguém, né? Por quê? Porque não é a programação, essa não é a programação do sucesso, né? Então eu estava nessa programação, estava num emprego que eu estava muito insatisfeito, eu até gostava do que fazia bem feito o meu trabalho do dia a dia no banco, né? Eu dominei a questão de práticas bancárias e tal, e me considerava até um bom profissional, modéstia à parte. Fazia o que tinha que ser feito, mas assim, muito insatisfeito com os resultados. O resultado é o quê? Não é só o resultado financeiro, é a sua qualidade de vida, a falta de qualidade de vida. Vai te gerando uma insatisfação. A vida vai passando e você vai vendo que as coisas não estão legais. Você está ali, chega em casa muito cansado, leva problema do banco para casa, super estressado, acorda de madrugada pensando no problema que vai ter que resolver quando chegar lá no banco. E sem contar a questão financeira, que também vem de um outro problema de mentalidade, que é, né, a mentalidade errada para lidar com o dinheiro. Então não tinha mínima, não sabia administração financeira, então tinha problema financeiro, devendo cheque especial, a pressão psicológica e de produção do banco muito forte. Isso tudo gera o quê? Insatisfação. Estava muito insatisfeito. Tinha 5 anos de casado com a Valéria, a gente não tinha filho ainda, mas graças a Deus a gente sempre foi um casal muito sonhador. O sonho para mim é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Não é à toa, vocês estão vendo aqui atrás de mim, meu quadro dos sonhos, que eu estou sempre mexendo nele, sempre atualizando. Já tirei muitos sonhos que foram conquistados dali, já coloquei novos, né? E eu sou movido a sonho. Então, assim, você sonhar é fundamental. Agora, o que você está fazendo, se não vai te conduzir para realizar o teu sonho, você tem que imediatamente mudar o caminho. Tem que tomar decisões e pegar um outro caminho
E eu estava nessa busca. Eu falei, eu não posso ficar aqui no banco. Eu olhava para o meu chefe, que tinha 10 anos a mais, a vida do cara era igual à minha. Ele devia cheque especial, tinha um salário um pouco maior, muito mais responsabilidade, mais estresse. E falei, pô, eu não quero isso para mim, eu quero realizar meus sonhos, então eu tenho que buscar outra coisa. Mas o quê? Por 27 anos de idade, né? Pode-se dizer um garoto na época, sem a mínima mentalidade de sucesso, simplesmente com desejos e com insatisfações. E aí quando a gente começa a emitir essa energia para o universo, né, de buscar algo, de precisar de algo de mudança, o universo responde. E Verdade. aí veio através de um cliente do banco, um advogado, um cara super sério e tal, veio um convite para conhecer a Herbalife. O cara foi muito sábio, ele não falou muito, né? Já fica aí o ensinamento, quando você for convidar alguém, não pode falar muito. Tem que estar entusiasmado, tem que despertar a curiosidade, não pode falar muito. Foi tudo que ele fez, os ingredientes de um bom convite. E aí eu fiquei super curioso, ele falou algumas palavras que mexeram comigo. A frase que me levou para a minha primeira reunião da Herbalife foi quando ele me disse que em poucos meses eu poderia até largar o banco. Ai, O ai, cara ai. falou com, o cara falou com tanta convicção, com tanto entusiasmo, olhando no meu olho, que eu fiquei com aquilo aí, com a pulga atrás da orelha, né? Porque meu sonho era largar o banco, então ele já pegou na minha ferida direto, né? E falou que era um negócio muito sério, que estava chegando dos Estados Unidos, uma coisa, um projeto muito grande, e que em poucos meses eu poderia largar o banco. E assim a gente foi na nossa primeira reunião da Herbalife. As reuniões eram muito simples, né? Mas muito efetivas. Foi num salão de festa de um prédio residencial, no condomínio. Foi meu primeiro contato com a Herbalife. Agora, o Rodrigo, de 29 anos atrás, era um cara extremamente fechado. Eu era muito fechado, sempre fui assim muito sério, né? E extremamente tímido. Pensa num cara que tinha dificuldade de conversar com as pessoas, de se socializar, se relacionar. E lá chega a gente na primeira reunião da Herbalife, que é um ambiente totalmente o oposto de um cara tímido, né? Extrovertido, música, barulho. Já começa com a música, né? A gente foi fazer o registro na mesinha na frente, uma música altíssima da Tina Turner atrás, já estava para começar a reunião, e eu já achei que eu tinha errado o endereço, né? O cara falou que era um negócio sério. Chego lá, me deparo com música, com bateção de palma. Eu achei muito estranho aquilo. E achei até que era uma festinha no salão de festa do prédio, que eu tinha que esperar acabar a festa para começar a reunião. Mas já era o início da reunião. E ali já foi meu primeiro choque com a Herbalife, né? Entrei numa sala que era totalmente o oposto do ambiente do Rodrigo de 29 anos atrás. Pessoal em pé, batendo palma, aquela música alta. E aí a música acabou para começar a reunião, todo mundo sentou. Aí quando sentou, aí veio o segundo choque. Me deparo com uma mesa na frente da sala, lá na frente, com os produtos em cima, uma pilha enorme de shake. Eram 5 itens só, né? Quando a Herbalife entrou no Brasil. Então eles faziam umas pilhas enormes para parecer muito produto, mas eram só Era uma 5 itens. pirâmide. O shake tinha assim, uma base de umas 20 latas e ia subindo até. Quando eu bati o olho naquele spot, aí acabou meu entusiasmo, né? Já cutuquei a Valéria, falei, Valéria, negócio de venda, eu tô fora. Mas eu já estava ali, estava curioso, queria ver o que que era, e ficamos na reunião, mas já assim, mentalmente eu já estava fora, não é para mim, né? Aí vem o que a gente aprendeu muito do Jim Rohn, né? As limitações autoimpostas. E ali eu estava me limitando. Quando você fala isso não é para mim, você está se Verdade. limitando, porque qualquer coisa é para qualquer pessoa, desde que você assuma isso como uma verdade, né? Rodrigo, me diz uma coisa, cara. 29 anos que passaram e se você pudesse pegar assim, ó, hoje, ó, de tudo que já aconteceu nessa viagem sua, nessa trajetória da Herbalife, um só, nem dois. Dois pontos que são conquistas que você teve aqui na Herbalife, que lá como bancário, mesmo se chegasse a superintendente do banco, você não teria. Primeiro e mais importante de todos, a mentalidade. Uma nova mentalidade. Para mim, da oportunidade da Herbalife é a coisa mais valiosa. A oportunidade
de você mudar a sua mentalidade. As pessoas não têm isso no mercado tradicional, principalmente em emprego. Você nunca vai ter isso. Vai ter uma comunidade de pessoas te influenciando para melhorar, para você crescer, para você melhorar a maneira de pensar, né? Então essa foi uma conquista incrível e na realidade, o resultado do distribuidor, resultado de prosperidade, sucesso, conquistas materiais, só vai acontecer se houver a mudança de mentalidade. Então, para mim foi a conquista mais importante. Isso começou a acontecer de maneira mais forte a partir do quinto ano de Herbalife. Desde o início a gente começa a ser exposto a um processo de mudança de mentalidade. Mas a partir do quinto ano você tem, no meu caso, eu tive a consciência do que estava acontecendo, a consciência da importância de eu bater forte nessa tecla do desenvolvimento pessoal, e é quando a gente começa a ler livros com mais disciplina, começa a ter um plano diário onde você coloca o desenvolvimento pessoal em primeiro plano. Claro, antes disso vem o espiritual, né? Coincidentemente, no quinto ano também de Herbalife, veio o espiritual na nossa vida, que foi a grande chave, né? E aí, a partir desse momento, você está num caminho se desenvolvendo espiritualmente, se desenvolvendo em termos de mentalidade, aí começa a vir as outras coisas como consequência. Tudo vai ficando melhor, as outras áreas da sua vida. Galerinha, Né? 7 horas e 20 minutos, 110 pessoas na live. Já mete o dedo no aviãozinho para a gente bater 150 antes das 7h30, vamos? Todo mundo aí agora manda o aviãozinho aí para 20 pessoas, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo. A gente tem alguém aqui hoje com mais de 29 anos de experiência nesse negócio. Galera, quando a pessoa tem 29, 30 anos de uma determinada atividade, né, profissional, ele está querendo aposentar, ele está contando os dias para poder aposentar e parar de trabalhar. Aqui na Herbalife, os caras de 29, 30, 35 anos estão querendo fazer mais uma apresentação, recrutar um novo cara, começar um novo negócio, mudar de cidade para começar. Gente, eu não consigo explicar esse ambiente aqui, ele é muito poderoso. Rodrigo, vamos falar um pouquinho, só para a gente entrar logo nos nossos temas aqui de expansão de negócio, de mentalidade, a gente já começou a falar, mas eu queria falar sobre superar desafios. Eu imagino que você teve desafio nessa trajetória sua, né? E nos momentos difíceis que você teve aqui no negócio, o que te fez permanecer? Eu lembro que uma vez eu vi no depoimento você falar que quando você criou conexão com Deus, você falou agora de novo. O que você fez ou fazia ou faz ainda nos momentos difíceis? Quando você muda o caminho, né? A gente sai de um caminho, eu era empregado, mentalidade de empregado. De repente você vira empresário, porque o distribuidor da Herbalife ele é um empresário. Sim. Uma atividade empresarial. Por mais que muita gente não perceba, o nosso negócio é uma atividade empresarial. Então aí você começa a fazer um negócio com uma outra filosofia, que é um negócio que pode te levar para o sucesso. Aí vem os desafios. Os desafios vêm da onde? Da sua falta de habilidade. Você começa a se deparar com situações que você nunca viveu antes, você não tem ainda habilidade para aquilo, e aí você começa a cometer erros. Naturalmente, isso aí faz parte, isso é um processo importante, inclusive. Cometer erro é uma coisa importante para o sucesso do ser humano, né? E aí a gente começa a cometer erros. A gente cometeu muitos erros nos primeiros anos, a maior parte desses erros foram relacionados a dinheiro, a questão financeira, de relacionamento de dinheiro. Começamos a misturar as coisas com distribuidores, né? Porque nós somos distribuidores independentes. E se você tem uma relação de dinheiro com algum distribuidor seu, já não está sendo distribuidor independente, nem ele, nem você. E a gente começou a cometer erros, a coisa de emprestar produto, passar produto para o cara pagar depois, e depois não paga. E outras coisas, né? A falta de administração financeira das suas despesas, da vida. E aí a gente entrou numa situação financeira muito difícil nos primeiros anos. Apesar de estar ganhando muito mais dinheiro do que o meu salário do banco, estava numa situação financeira complicada porque mais dinheiro entrando e você com a mentalidade errada financeira, a coisa fica complicada. Então isso gera muitos desafios, porque o dinheiro é uma coisa que pega, é um ponto fraco do ser humano, né?
a falta do dinheiro, você não consegue pagar a conta, você começa a pagar juros, começa a fazer dívida, começa a faltar coisas básicas, né, alimentação e etc. E aí, nessa época, veio também nosso primeiro filho, a Camila. Quer dizer, vai somando tudo, começou a haver uma pressão muito grande em volta. Eu já não tinha, eu tinha largado o banco, larguei o banco no primeiro ano. Já realizei meu primeiro sonho, né? E assim, foi um momento incrível. E aí começou a nossa jornada de liberdade, porém começaram os desafios pouco a pouco, né? E a gente foi enfrentando. E aí sim, aí veio depois de 5 anos, passando já muita dificuldade com isso, e ainda assim crescendo e ganhando dinheiro, um bom dinheiro, né? Aí veio a questão espiritual, com 5 anos de Herbalife, quando através de um supervisor nosso, a gente teve a possibilidade de entrar num caminho de conhecer o mundo espiritual. Porque o ser humano é assim, o ser humano quando está sofrendo, ele, ele não dá o braço a torcer e ele continua fazendo besteira, e continua até chegar um ponto que ele olha assim e fala, cara, só Deus que pode dar um jeito. E essa é a melhor hora, quando você declara, quando você tem a consciência de que é Deus que pode realmente conduzir a tua vida. E aí você entrega. Ah, não tem mais jeito não, agora é Deus. E aí você entrega a sua vida para Deus e aí começa uma nova caminhada, que é a caminhada mais maravilhosa que existe, porque você começa a viver coisas incríveis, né? Inclusive alguns milagres, tá? Então, foi fantástico. Então, assim, essa virada se deu com 5 anos. 5 anos de negócio, a gente estava assim, cometeu todos os erros que podia cometer e chegou num momento de muita dificuldade, a gente era Get, e aí veio o espiritual, deu a base e a gente começou a fazer as mudanças que tinham que ser feitas. Tem que fazer mudança, não tem para onde correr, tá? Então, é a famosa frase do Jim Rohn, para as coisas mudarem, você tem que mudar. Não tem saída, gente. Isso aí não, é inevitável. Galera, Aí pronto. é Começou. importante, é importante só aproveitar aqui, Rodrigo, que às vezes as pessoas têm mais de 5 anos, às vezes tem 8, tem 10, tem 15, 20 anos e às vezes estão vivendo momentos difíceis. Mas você pode tomar decisão hoje, segunda-feira, tomar decisões hoje com o conhecimento que vai ser entregue aqui, com conhecimentos passados. Sua mente já tem informações, a gente só precisa, na verdade, tomar decisões e entrar em ação e construir um futuro diferente. Rodrigo, aproveitar, cara, me diga uma coisa, por que que você, como presidente, você e Valéria, presidente da Herbalife, vocês têm espaço vida saudável? Boa pergunta, Wellington. Eu sou até suspeito, porque eu sou um apaixonado por espaço vida saudável, Somos né? dois. Eu sei disso. Você inclusive, tem uma fama a nível nacional sobre isso, né? O espaço, quando chegou no Brasil, o Wellington foi para o México, quando começou a história do espaço. Eu fui para o sul, fui para Florianópolis, onde tinha um ponto que começou a desenvolver muitos espaços comerciais. Eu já peguei logo um avião e fui para o México. Eu tinha acabado de me qualificar milionário na época, e quando chegaram os espaços, e eu fui ver todo mundo falando tanto né, na Revolução do México, que o México encostou nos Estados Unidos, no ranking mundial. E, claro, a gente tem que ir atrás do que está funcionando, tem que copiar coisas de sucesso. E aí começou a nossa jornada do espaço, eu voltei de lá completamente apaixonado, entusiasmado pelo projeto, já montando, abrimos o nosso espaço, logo nos primeiros, o primeiro espaço de Brasília. E na época o espaço era conciliado, eram vários supervisores, né, Wellington? Central. Então, o nosso primeiro espaço ele tinha 13 supervisores trabalhando juntos. Pensa num desafio que é você coordenar isso, né? Para que tudo funcione bem, para não dar briga entre eles, porque o relacionamento pessoal é um grande desafio, né? Mas ali a gente já começou a se apaixonar mais ainda pelo espaço quando a gente começou a ver na prática o que era um espaço, né? O poder que tem o espaço vida saudável em termos de relacionamento pessoal, socialização, resultado com os produtos, porque ali o cliente realmente toma os produtos do jeito que tem que ser. E o melhor de tudo, né? A gente passou a entender, já teve logo a visão
de que o espaço é uma grande plataforma empresarial, uma plataforma de gerar negócio novo. E esse é o conceito mais importante, talvez, do espaço para o negócio da Herbalife. É você ter um espaço como uma plataforma de geração de negócio, que é o quê? Novos clientes, novos distribuidores, que possivelmente podem ser novos espaços que você vai abrir, vai expandir os seus negócios. Então, a gente tem um espaço hoje, primeiro pela paixão de estar ali, a gente faz com muito gosto esse trabalho. O nosso espaço ele funciona num período muito pequenininho, de 11 às 14h30, e para a gente adequou isso à nossa vida atual, né? A gente hoje pode se dar o luxo de ter um espaço que funciona só 3, 4 horas. Se eu fosse um supervisor numa equipe mundial, meu espaço funcionaria o dia inteiro. Não tem dúvida disso. Certo. Então a gente tem que conciliar hoje com a nossa qualidade de vida, com a nossa nova realidade. Eu tenho 57 anos de idade, os filhos já estão criados, já tem até neto, né? Tem uma netinha. Então a gente está num outro momento de vida, né? Hoje eu cuido da minha mãe, cuidei do meu pai os últimos 3 anos da vida dele. Então uma nova etapa da nossa vida, a gente tem que adaptar as coisas, né? E aí que entra também a maravilha do negócio, que são os royalties, né? Que você pode ter uma vida extraordinária, adaptar a tua vida, porque você criou direitos autorais, uma renda passiva que continua acontecendo, né? Então, o espaço, para mim, hoje, ele é uma plataforma de geração de negócio, né? Os 2 novos espaços que a gente abriu do ano passado para cá, de primeira linha, vem do quê? Do trabalho do dia a dia. Um deles era cliente lá do espaço, hoje já é uma equipe mundial, já produz mensalmente volume e já ganha mais de 10 mil no espaço dele. Um espaço maravilhoso que nasceu do nosso espaço. Então, Já que você está falando disso aí, traz para mim aqui algumas ideias sobre usar o espaço como plataforma de negócio. Que tipo de coisas que se pode fazer dentro do espaço para ele que seja uma plataforma e seja produtivo? primeiro ponto é você sair de trás do balcão. Esse é o primeiro ponto. Né? Você ter uma pessoa ali para fazer a parte do trabalho braçal, que é bater shake, fazer tudo que tem que ser feito, a produção do alimento ali no espaço, né? E você poder estar ali sentado com a galera, batendo papo, e ali você funciona como um captador. Então você está ligado, tem que ter foco, né? O foco é uma coisa fundamental. O foco tem que ser o quê? Quem que pode ser o meu próximo supervisor, que pode ser, quem sabe, um próximo anfitrião de espaço, abrir um espaço. Então, todo mundo que entra ali, a gente promove muito para trazer pessoas novas, a gente precisa sempre estar diante de pessoas novas, né? E, e usar o espaço também como um escritório de negócio, por exemplo. Você pode ter um momento que o espaço está fechado, onde você pode fazer, marcar com pessoas para fazer uma apresentação de negócio. Eu tenho feito muito isso, inclusive, né? Apresentação, eu gosto muito de apresentação um a um. Eu gosto da pessoa estar na minha frente, eu com um pedaço de... Simula uma apresentação uma a uma que agora como se fosse eu. Eu pego a primeira coisa que eu faço, eu pego a pastinha nova, inclusive está aqui comigo. Não, eu levei lá para o espaço. A pastinha que vem dentro do kit novo, Sim. né? Aliás, deixa eu aproveitar aqui, 3 caixas aqui no chão, vocês estão vendo? 3 caixas de kit, de cadastro. Se quiser, eu vou buscar duas aqui do meu lado. Que acabaram de chegar, tá? Esse kit, ele é maravilhoso, ele é um kit de fácil acesso, baratinho. Dentro dele tem uma revistinha nova, que é uma apresentação da Herbalife do jeito que tem que ser, no meu ponto de vista. Super simples. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou folheando essa revista, apresentando a Herbalife. Então, uma coisa muito importante, mostrar que a empresa é séria, você passa os fatos da empresa. As primeiras páginas já mostram isso. 95 países, 45 anos de mercado, todo aquele aparato científico por trás, um monte de médicos, PhDs, etc. Né? Você mostra a seriedade da empresa, fala rapidamente dos produtos,
né? Que os produtos realmente transformam a vida das pessoas, porque corrigem a nutrição, equilíbrio, aquela coisa toda. E aí você vai, resultados, e vai até aí vem um plano de marketing. O plano de marketing na revistinha ele é muito simples e tem que ser simples mesmo. Você só fala ali, tem 4 formas de ganho, né? 73% vem para a gente, a Herbalife fica só com 27%. Mas como é que funciona isso na prática? Aí eu fecho a revistinha, pego uma folha de papel em branco e aí começo a mostrar o plano de marketing no papel. Isso é uma coisa que eu não abro mão. E para você ter uma ideia, eu criei um treinamento para o grupo, um dia da semana, só para ensinar a mostrar o plano de marketing no papel. Isso é fundamental. Onde você tiver, não tem papel, pega um guardanapo, uma caneta e você mostra o plano de marketing no restaurante, aonde você tiver. E como que você mostra? Faz de conta mostrando agora, vai, eu estou com tempo. Então, a primeira coisa, eu explico a filosofia da distribuição do produto. A grande diferença de como o produto sai da fábrica e chega no mercado consumidor. Eu desenho ali a Herbalife como fábrica, do lado de cá o desenho, eu escrevo consumidor, mercado consumidor, e aí eu falo, se a Herbalife fosse uma empresa tradicional, o produto sairia da fábrica e passaria na mão de vários intermediários, né? O produto teria um importador aqui no Brasil, depois teria um grande distribuidor para as regiões do Brasil, cada região teria um outro distribuidor regional, aí esse distribuidor repassaria para atacadistas, e esses atacadistas passariam para as lojas, e a Herbalife seria vendida em lojas. E a gente ia lá, os produtos na prateleira e compraria os produtos. Toda essa galera estaria ganhando dinheiro, que é uma coisa óbvia e justa, né? Aí que entra a diferença da nossa filosofia de distribuição, que é o marketing multinível, marketing de distribuição em rede. E no nosso sistema de distribuição não existe esses intermediários. Faça um X bem grande assim na galera toda, fica só Herbalife, mercado consumidor, e eu desenho aqui no meio a gente como distribuidor independente. Nós somos os únicos intermediários entre a fábrica e o mercado consumidor, e todo o dinheiro que estava distribuído para um monte de intermediários, ele fica canalizado para a gente. Por isso que a gente pode ter 73% de tudo que é movimentado. E aí eu dou um exemplo numérico de venda. Eu falo, a primeira atividade nossa é criar um grupo de consumidores do produto, né? Isso aqui não é um negócio de vender muito, isso aqui é um negócio de você criar uma grande rede de pessoas vendendo pouco. Cada um vendendo pouco, mas esse pouco é o suficiente para dar uma renda melhor do que a maioria dos salários do mercado. E eu crio um exemplo ali com 20 clientes. Falo, ó, vamos supor que você seja um supervisor. Eu explico, claro, quando você começa, tem um cadastro que é a abertura do negócio, você começa com 25%, aí você pode chegar a ser um supervisor com 50%, tem os níveis intermediários de 35%, 42%, tudo isso está baseado na movimentação de produtos, mas a partir do momento que você chega em supervisor, você é um empresário, e aí sim você vai construir um grande negócio para te dar liberdade financeira. Então, vamos supor que você seja um supervisor, desenhe um Szão grande, põe o nome da pessoa em cima, né? E ele é um supervisor. Só para título de exemplo, você aqui é um supervisor. Aí põe lá o Wellington, supervisor. Então, como supervisor, você tem 50% já nessa movimentação de produtos. Você compra com desconto e vende no valor tabelado de venda final. E a diferença é um lucro maravilhoso. Então, digamos que você venda aqui R$ 400 para um cliente seu. Você ganha R$ 200 em cada venda, metade. Se você tiver 20 clientes, você ganha R$ 4.000. Quanto que é um salário mínimo? R$ 1.500. Você está ganhando quase 3 salários mínimos com apenas 20 pessoas consumindo o produto. E quem são essas pessoas? Pessoas que você conhece no teu círculo de influência, na lista que você vai fazer no início do negócio, você vai ter 20 amigos ali, vai ter muita gente que não vai usar o produto, mas vai ter muita gente que vai usar. 20 pessoas, tranquilamente, você vai ter R$ 4.000. Agora, o melhor de tudo é você poder expandir o seu negócio e começar a desenvolver uma rede de distribuição. Aí é que está o dinheiro sério desse negócio. Aí eu começo, faço um risquinho, já faço a primeira bolinha, distribuidor. Então você pode cadastrar distribuidores, quantos você quiser. Imagina só, esse distribuidor, quando ele se cadastra, ele tem 25%.
Então, se ele vende R$ 400, o mesmo produto que você vendeu, ele ganha R$ 100. O que acontece? Ele tem 25%, quando ele ganha 100, a Herbalife paga 100 para você, que é o supervisor, porque você tem 50%, você tem o dobro. Essa diferença a Herbalife paga para você. Então, se ele tiver 20 clientes, ele ganha R$ 2.000. Automaticamente, R$ 2.000 vão para você também. Essa é a parte principal que recruta as pessoas, quando ele vê distribuidores e você ganhando a diferença. Por incrível que pareça, essa é a parte mais importante do plano de marketing. Apesar dos royalties serem mais importantes e darem mais dinheiro, né? Mas o que recruta é esse ponto que você mostra o distribuidor ganhando dinheiro e você ganhando dinheiro Sim. também, né? E aí pronto, aí eu volto e depois vem a terceira parte, quando esse distribuidor se torna supervisor, aí desenha um supervisor abaixo, 50%, ou seja, ele passa a ter o mesmo ganho que você. Nesse momento você deixa de ganhar a comissão e começa a ganhar royalties, direitos autorais, que é o que pode mudar a sua vida, que foi o que me fez largar o meu emprego com 8 meses de Herbalife e mudar a minha vida completamente. Royalties, que é uma renda passiva. E aí pronto, 5% de tudo que esse supervisor movimentar, a Herbalife vai te pagar para o resto da vida direitos autorais. E aí eu começo a desenhar uma rede de supervisores, explico o que é até a terceira geração, que a Herbalife paga esses royalties, e aí segue o exemplo, um volume de royalties gera o bônus, aí eu dou o exemplo de Get Milionário Presidente, e mostro que com uma pequena rede de 3 supervisores, cada um trouxer 3 são 9, cada um trouxer 3 são 27. Você tem uma pequena rede ali de 39 supervisores, já te coloca no nível de bônus de 4% na equipe de milionários, e aí simula um valor financeiro. Cada supervisor desse aqui, atendendo 20, 30 clientes, ele está movimentando R$ 10.000 aproximadamente de produtos da Herbalife. Então, se você tem 39 supervisores movimentando R$ 10.000, são R$ 390.000. Você tem um negócio de 390 mil sem ter nenhum funcionário, sem se preocupar com impostos, com nada, tudo controlado pela Herbalife, né? E aí você vai ganhar quanto? Vai ganhar 5% de royalties, e com esse volume aqui você já tem um bônus de 4%. Nesse momento já tinha explicado o bônus, que é 2, 4, 6, estou só resumindo aqui, né? 4%, você tem 9% de 390 mil, você está ganhando mais de R$ 36.000 só de direitos autorais, fora aqueles 4 mil atendendo teus 20 clientes. Ou seja, você está ganhando R$ 40.000 com esse exemplo que eu estou dando aqui. E aí eu finalizo o plano de marketing e faço o fechamento. O que você achou? Gostou? Gostou do... O que você mais gostou aqui do que eu te mostrei? Aí o cara falou, não, bacana, legal, gostei. Pois é, o melhor de tudo que para... Imagina só, um negócio desse tamanho, dessa dimensão, que você pode ganhar 20, 30, R$ 40.000. Imagina quanto que você tem que pagar para abrir um negócio desse. Sim. Se fosse um negócio tradicional. E aí eu fico instigando a pessoa fala, uns R$ 5.000, R$ 2.000. O que fala menos fala R$ 2.000, 1.000. Eu falo, pois é, com R$ 157, que é o kit aqui de Brasília, no caso, né? 97 da Herbalife, R$ 60 do nosso evento aqui para distribuidor novo. Dando um exemplo de Brasília, tá? Não sei como é que é aí em Salvador e nos outros estados. Cada sistema tem o seu valor. Então, com R$ 157, você abre o seu negócio, registrado em 95 países, e já com direito a estar num domingo com a gente, conhecendo os maiores líderes da região e um palestrante de fora, um evento sensacional que é o nosso sistema de treinamento de sucesso. R$ 157. Como é que você quer pagar esse valor? Você pode fazer um Pix agora? Joga a bola para ele, peça o dinheiro. Show. Pronto. Rodrigo, galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Nós estamos com 140 pessoas na live. Você sabia que a maioria aqui podia fazer isso que o Rodrigo fez, com detalhes assim, muito simples, na verdade, né? Não tem nada fora do normal e a maioria não faz, sabia? Aí eu quero lançar um desafio hoje para começar bem segunda-feira. É que todo mundo nessa live hoje faça no mínimo uma apresentação de negócio. Wellington, mas eu não estou preparado. Faz do jeito que você sabe. Depois você vai ajustando. Mas só para você, sabe o quê? Quebrar, quem sabe, essa timidez. Você começar, sei lá, vou dar o start, vou entrar em ação.
Fica um desafio hoje, vamos fazer 140 apresentações de negócio hoje, cada um aqui fazendo uma, para a gente criar, quem sabe, desenvolver novas habilidades. Esse é o meu convite para você. Galerinha, são 7h43, a gente tem membro da equipe de presidente, 135 pessoas na live. Já mete o dedo no aviãozinho aí agora, que daqui para frente nós vamos falar de liderança. Rodrigo, só uma coisa, no final você promove, depois que a pessoa cadastra, você marca com ela um outro horário ou a lista já começa a falar de volume? Depende da situação, né? Normalmente o tempo já está corrido ali, a pessoa já está programada para outra coisa. Leva o kit dela e eu já falo para ela abrir o material, já ensino a usar o shake, né? Os sachês que vem ali, de preparar o primeiro shake dela. Tal, e aí marco um novo horário que é fundamental, a gente chama de primeira exposição, né? Para quê? Para montar um plano inicial de trabalho. Principalmente fazer a lista de nomes. Essa lista a gente tem que fazer junto com a pessoa. Não tem jeito, cara, porque a pessoa sozinha, ela não faz uma lista bem feita, uma lista pequena. Não tem quase ninguém, não conheço quase ninguém, vem com aquelas desculpas. Quando você senta com ela, fala, abre seu celular aí, abre sua agenda do celular. Põe na letra A, me diz aqui, quem é a Ana? E ela vai falando um por um. E ali você vai vendo pessoas maravilhosas para o negócio. Por que você não colocou na lista essa pessoa? Ah, não, essa pessoa não sei o quê. Aí prejulga todo mundo, a maior parte das pessoas da lista, e não põe na lista. Rodrigo, então, dali começa o negócio. Como você faz isso online? Quando você cadastra alguém fora, você não está na frente dela, para fazer a lista online? É a mesma coisa. Aí você vai perguntando para ela, me fala aí as pessoas que você colocou na lista. Abre a sua agenda do celular aí, vai lendo para mim. Mesma coisa. E a pessoa vai te falando, e aí você, pô, essa pessoa é boa, tem que botar na lista. E aí vai do mesmo jeito. Beleza. Do mesmo jeito. Galerinha, eu não sei para vocês, mas que live abençoada, que live poderosa. Dia de segunda-feira nem é presidente aqui, sabia? Segunda-feira é Guedes, mas essa semana eu vou começar diferente. É bom um pouco para torar, como diz aqui na Bahia. Membro da equipe de presidente Rodrigo Fagundes, já mete o dedo no aviãozinho aí, que daqui para frente nós vamos falar sobre liderança. Rodrigo, a gente sabe, cara, que esse negócio nosso, né? A primeira coisa é que você tem que entender que nós somos um negócio empresarial, viu, galera? Nós somos empresários. A pergunta é como você está tratando o seu negócio. Número 2, o Rodrigo acabou de falar, você nem precisa de muita gente, você precisa de 3 primeiras linhas que trazem 3, para dar um volume de 39 pessoas, para você ter um negócio que movimenta aí quase 400 mil reais. Não existem muitas empresas pequenas, ou melhor, você tem funcionário, bem dizer, com nenhuma, que movimente aí 400 mil reais. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, é sério, começa a pensar nisso. E ó, eu sou um cara entusiasmado, viu, Rodrigo? Eu me entusiasmo demais, muito fácil. Eu estou imaginando agora que qualquer pessoa que está aqui agora, pela primeira vez como um convidado, Magali Silva, a live vai ficar gravada, tá, Magali? Magali, eu estou chegando aí, hein? Semana eu estou em Aracaju. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Qualquer pessoa nessa live, não posso seja um convidado, ele pode ter um negócio com 39 supervisores daqui para dezembro. Tem gente que se qualificou milionário em menos de um ano. Nós temos 8 meses até o final do ano. Então, sai daqui. Wellington, mas eu já tenho no Herbalife há 8, 9 anos. Tá bom, cria um negócio novo a partir de agora. Toma decisões hoje aqui. E vamos assim, mentaliza. E Rodrigo falou de mentalidade. Mapeia a sua cidade. Qual bairro você vai ter 3? Quem é que pode trazer mais gente? É sério, galera. Vão fazer diferente. Não podemos assistir mais uma live. Tem que ser uma live para ficar naquela live do Rodrigo, 12 de maio, um dia depois do Dia das Mães, marcou a minha vida. Vamos falar de liderança. Que pontos que você acredita que são fundamentais aqui no nosso negócio em termos de liderança que pudesse nos ajudar a ser líderes melhores? Um ponto muitíssimo importante é o relacionamento interpessoal, né? Relacionamento com pessoas. Então, você tem que trabalhar muito isso em você. A gente tem que trabalhar na gente, né? Para se relacionar melhor com as pessoas. Porque o nosso negócio, por ser um negócio de rede, é uma rede de pessoas. Então, assim, a posição de liderança é uma posição onde as pessoas olham para você para ter um parâmetro, um exemplo de sucesso para copiar.
Então, a gente tem que trabalhar muito na gente para ser um bom exemplo, né? E liderar pelo exemplo. A liderança é uma coisa que a gente que não é imposta, a gente conquista, uma coisa que naturalmente acontece se você tem as características de quê? De estar sendo um exemplo, de estar tendo, de ter alta produtividade, de ter resultado, né? Você gera confiança e as pessoas te seguem. Aí você começa a ter uma equipe, né? Aí vem o relacionamento pessoal, que é fundamental. Você vai precisar se relacionar com as pessoas, vai estar conversando, vai estar marcando reunião, vai estar junto, vai estar ensinando o negócio, vai estar precisando corrigir a pessoa, obviamente, de erros que ela está cometendo. E se você não tiver tato, não tiver desenvolvimento pessoal para isso, você começa a perder pessoas. Porque as pessoas levam as coisas para o lado pessoal, ficam magoadinhas e tal, e acabam se afastando de você. Então, é um ponto muito importante do negócio, trabalhar em você para ter um bom relacionamento pessoal. E o resto é um processo que, à medida dos anos, vai melhorando cada vez mais, vai se fortalecendo. A gente nunca para de se desenvolver, né? De ler livros e tudo. Esse processo vai sempre melhorando, né? Tem algum Então, livro, basicamente, é isso. Rodrigo, que nessa viagem sua na Herbalife, 29 anos, ele foi fundamental para o seu desenvolvimento em alguma das áreas? Sim. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, fundamental. Pense em riqueza, Napoleão Hill. O Homem Mais Rico da Babilônia, para a parte financeira, né, do Richard Clauson. São basicamente esses livros, né? Agora eu voltei a ler o básico agora, que tem tudo a ver com o Flex 45, né? Que Sim. a gente agora é focar no marketing de rede, na construção do negócio, apresentação todo dia. Então é um livro que trabalha o marketing de rede, né? Tem E, o GoPro do Eric Ries, é a bíblia desse negócio. Aquele livro ali tem tudo. Se você estudar bem aquele livro, botar em prática, vai chegar a presidente, não tem para onde correr. Desde que não Rodrigo, desista. quando a gente fala de liderança, né? E, de novo, esse é um negócio onde a gente inspira, não motiva, porque motivar é fácil demais, na verdade. Inspirar, puxar a corda, eu tô indo, vão comigo, já é diferente. Como é que, se você pudesse dar 3 passos básicos aí, ou mais, se quiser, para desenvolver um novo distribuidor? Alguém foi, cadastrou alguém, seguiu o seu script ali, cadastrou alguém, está com o kit ali. Aí fez lista quente e a partir daí, como é que você desenvolve um novo distribuidor? Primeiro ponto, a relação dele com o produto precisa ser muito forte. Isso é uma coisa básica da Herbalife e a gente vai ouvir em todos os treinamentos que a gente tiver. Sempre ouviu e vai continuar ouvindo para sempre, porque o nosso negócio é um negócio de distribuir o melhor produto do mundo que mexe com a saúde da pessoa, no bom sentido, para melhor, que gera um resultado emocional, que a pessoa passa a ter energia, muda completamente a saúde. E isso é o ponto mais forte para a pessoa ficar no negócio, envolvimento com o produto. Então, o primeiro passo é a gente se certificar que a pessoa vai ter um bom envolvimento com o produto e gerar um resultado que vai trazer para ela ali o quê? Um sentimento a respeito do produto, paixão, nunca mais paro de usar esse produto, coisas desse tipo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo seria já colocar essa pessoa, engrenar essa pessoa no sistema de treinamento, que é onde começa a ver o desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente tem o STS todos os meses, a parte mais importante do STS é o workshop, para supervisores, então a gente precisa já fazer um trabalho com essa pessoa para se tornar um supervisor o mais rápido possível, para ter acesso ao workshop, e outros eventos, como extravaganza, final de semana de liderança, mas o workshop é o mais importante porque todo mês tem um workshop junto com o STS, né? E ali começa o processo de desenvolvimento pessoal da pessoa. E terceiro ponto, que eu considero muito importante, é a gente começar uma caminhada junto com o distribuidor. Ele não sabe fazer nada, não tem habilidade nenhuma e ele tem uma lista quente que é uma mina de ouro. Toda a lista quente de todas as pessoas a gente pode considerar uma mina de ouro. Tem um ditado na Herbalife que diz: toda lista quente tem um presidente, tá?
E eu sou prova disso porque na minha lista quente saiu uma linha que a gente tem de presidentes. Tá? Veio de uma lista quente que era um cliente da Caixa Econômica, foi um dos primeiros caras que eu recrutei. Hoje ele é membro da equipe de milionários, mas abaixo dele tem 3 presidentes. Né? Então, é fundamental isso. A gente tem que estar junto com a pessoa no início, porque ela queima, o distribuidor novo queima a lista quente dele com a maior facilidade, falando o que não deve falar. Verdade. Ele não sabe, não é Eu fiz isso profissional. com a minha lista quente. Pois é. Então, isso é uma coisa muito valiosa para o negócio e a gente tem que cuidar com muito carinho, tem que estar junto com ele fazendo as primeiras apresentações, aí deixa ele fazer uma parte para ele começar a se desenvolver, mas a gente tem que estar junto até a gente sentir que ele é capaz de fazer sozinho. Enquanto isso, tem que estar junto. E aí vai é um processo que vai, aí vem o próximo, a gente continua recrutando e vai fazendo isso e não deixa de trabalhar aquele outro que já está no outro estágio. É como aquele cara do circo que começa a girar os pratos. Sabe como é que é? O cara põe um prato para girar. Aí daqui a pouco põe outro. Aí daqui a pouco põe o terceiro. Aí o primeiro começa a diminuir a velocidade, ele vem aqui dar uma acelerada. Aí volta, faz o quarto. Aí são 4 pratos. Aí o segundo aqui já começou a ficar devagar, ele vem dar uma girada. Aí você começa a navegar ali na tua primeira linha, de acordo com o nível de cada um, até eles se tornarem aqueles pratos que não param de girar mais. E aí você continua, é um processo, né? Até as pessoas se tornarem líderes, e aí você começa a ter um resultado fantástico, sério de negócio. Com dois caras desse, você chega a Get, com estrutura de Get, com 3, 4 chega a milionário, com 5, 6 chega a presidente. Né? Eu cheguei a presidente com 5 linhas assim. Tinha 20 primeiras linhas, quando cheguei a presidente, os supervisores, 5 tabuladores, 4 linhas de Get e uma linha de milionário. Tá? Foi a nossa estrutura para chegar a presidente. Isso foi construído, você tem que construir ao longo dos anos essa base de líderes que vai te dar um negócio sustentável e sério. É Galera, assim que funciona. e de novo, deixa eu voltar aqui, porque muita gente pensa assim, mas eu já tenho muito tempo de Herbalife, eu já ganhei mais do que eu ganho hoje, eu não estou vivendo o meu melhor momento. Mas deixa eu dizer para vocês, só depende, isso vale para mim, vale para o Rodrigo e vale para qualquer um. A gente só precisa decidir, não, basta, vou criar um momento novo a partir de agora. O que eu tenho, tenho. Todo mundo aqui, só de ter assistido essas lives, galera, todo mundo aqui já recebeu informação, a nossa mente já expandiu. Se a gente está usando o que tem dentro da nossa mente ou não, é outra coisa. Mas o conhecimento já está aqui. A gente precisa colocar isso em prática. Sair da obesidade cerebral e literalmente colocar isso em prática. Então, ou seja, dá para todo mundo aqui, sem exceção, começar a construir um negócio novo. Não é começar do zero, porque você já tem informação. Então, ou seja, eu queria que você saísse daqui com essa visão mesmo. Eu queria emprestar meus olhos para você, e eu vou perguntar para o Rodrigo de futuro agora. Eu queria emprestar meus olhos para você e entender o seguinte, ó, a gente pode ter um espaço de vida saudável em cada bairro da nossa cidade de primeira linha, e depois mais 2 ou 3 de segunda linha em cada bairro, depois mais 4 ou 5 de terceira linha. Agora já imaginou se você tem 2 primeira linha ou 1 primeira linha em cada bairro, 3 ou 4 de segunda, 5 ou 6 de terceira? Você consegue entender a dimensão do seu negócio? Cuidar do seu negócio aí na região vai ser muito fácil. Galera, para mim, 2 exemplos que me inspiram muito. Um é do Varela, que ele tinha um negócio dele de Chairman's Club, numa região de 700 quilômetros. E outro é o Jonathan Rodrigues, lá em Porto Rico, que o negócio é baseado numa ilha de 3 milhões de habitantes, tamanho de Salvador. Todo Porto Rico é tamanho de Salvador e a gente não tem nada. Então, vamos partir para cima que eu estou entusiasmado. Rodrigo, para finalizar, como é que Rodrigo Fagundes, esposo da Valéria, vê os próximos anos no negócio Herbalife? Rapaz, eu estou muitíssimo animado com o futuro, viu? Porque a gente teve agora no Honors, em março, em Los Angeles, e eu fiquei impressionado, tá? A gente tem, 29 anos de Herbalife, já viu de tudo no negócio, já sabe da seriedade, da dimensão, e a gente ainda é surpreendido pela Herbalife. A nossa empresa, ela não está para brincadeira, ela tá realmente caminhando para dominar o mercado mundial nessa área
como empresa, tá? Estou olhando do lado da empresa, o trabalho que a Herbalife está fazendo é para ser essas marcas que a gente conhece famosas. Quando a gente vê uma maçãzinha, a gente lembra de quê? Apple. Né? Lembra da Apple. Quando a gente vê aquele símbolozinho assim, né? Nike. Tem marcas que você vê o símbolo e você já sabe que marca que é essa. Não precisa falar nada e é muito consolidada. A Herbalife está caminhando para isso. As folhinhas da Herbalife, quando alguém vê, vai ser assim a Microsoft da nutrição. Vai dominar o mercado mundial. Né? As duas empresas que ela acabou de comprar, foi assim, uma estratégia genial. Né? E o que está preparado para o futuro, gente, é assim, vai ter gente procurando Herbalife para entrar. É isso que eu vejo. Vai ter gente, você é da Herbalife, é aquele negócio, vai ser assim, aquele negócio que tá, não sei o que estão falando lá no mundo inteiro, é esse mesmo. Como é que eu faço para entrar? Vai ser desse jeito. Não vai nem precisar mostrar o plano de marketing, vai pegar o kit, já assinar e já começa a desenvolver a pessoa. Tá? Então, está caminhando para isso, né? E a gente viu essa trajetória toda, nesses 29 anos, a gente viu o quanto que a Herbalife se tornou uma empresa sólida. Né? Quando eu entrei, eram 15 anos, fazendo o primeiro bilhão de dólares, já era um resultado expressivo, já era muito séria a empresa, mas não dá para comparar com o que é hoje. Né? E o que vai ser daqui 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai ser uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Tanto é que o meu filho já virou supervisor, já está indo para a primeira extravagância dele agora no Chile, acabou de se formar na virada do ano, né? Já botei logo na Herbalife, levei no STS. Antes disso eu estava deixando ele ver, porque os filhos a gente não pode pressionar. Você querer que o filho faça Herbalife não funciona. Você tem que inspirar, deixar ele ver você trabalhar, o seu resultado. Já foi um monte de cruzeiro, já viajou para todo lugar, já sabe que a Herbalife é fantástica, que mudou a vida da família, então já sabe. Deixei ele se formar, fazer estágio, ganhando 1.000 e pouquinho, tal. Já tem uma nova mentalidade, isso é que eu acho fantástico. Eu comparo, ele tem 23 anos de idade hoje, e eu comparo ele com o Rodrigo, que eu tinha 27 anos, né, 29 anos atrás. Assim, ele está começando o negócio da Herbalife. Primeiro, 4 anos antes do tempo de vida que eu comecei, e com uma mentalidade 10 vezes melhor do que a minha, porque eu já passei tudo isso para ele. Verdade. Né? Para ter uma ideia, ele fazendo estágio, 2 anos de estágio, ele já tem 15 mil reais aplicado, já aplica em ações, bolsa de valores e tudo isso. E é sim com dinheiro e controla tudo. Então isso é fantástico, né? Eu ver isso, a mentalidade de sucesso, a programação mental já preparada. E aí o que aconteceu? Já botei no STS, acabou de se formar, STS. Aí ele quis o negócio, né? Aí já colocou a namorada junto, os dois já viraram supervisor. E aí agora o próximo passo, ir para uma extravagância para ter a visão máxima, macro do negócio. E aí depois vão seguir carreira. Claro, a gente mentorizando, passo a passo, como eu expliquei aqui. Né? Então o futuro é brilhante. O futuro que está aí preparado para a gente vai ser incrível. Rodrigo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo tempo. Tirei você do seu treino hoje, né? Ou vai treinar agora? Vou treinar agora, já estou pronto aqui. Cara. Muito bem. Parabéns, brigadão, cara. Deus te abençoe. Galera, a live vai estar gravada. E o Rodrigo falou de um punhado de coisa aqui. Uma hora ele falou aqui mais cedo sobre a gente mostrar isso aqui, o poder do marketing multinível, e a gente usa muito pouco isso. E na hora que ele estava falando, cara, eu vou fazer uma live amanhã sobre isso. Então, amanhã eu, o Hélio Tartuso, vou estar aqui fazendo uma live amanhã sobre isso, tá? Sobre como ter sucesso com network. Beleza? Rodrigão, obrigado, meu irmão. Um abraço na Valéria aí, na família linda e maravilhosa, na netinha. Deus te abençoe grandemente e nos encontramos ali no Chile. Amém. Você também. Foi um grande prazer estar com vocês. Com Deus, irmão. Tchau, tchau. Pessoal, para todo mundo.